Congregação do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ao longo de todo o capítulo 7 desta carta, ele tem desenvolvido aquele tema que ele mencionou de en passant no capítulo 6, no verso 14, quando ele afirmou lá que nós, como crentes, não estamos debaixo da lei, e sim da graça. No capítulo 6 ele fez essa afirmação, mas não desenvolveu detalhadamente como nós não estamos debaixo da lei, nem o porquê nós não podemos estar debaixo da lei. Porém, quando entra no capítulo 7, o tema da lei vem então a ser o foco do apóstolo Paulo, e ele passa a desenvolver com grandes detalhes o porquê não devemos estar debaixo da lei. O que significa estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei, nós vimos, é estar debaixo de uma religião sem Cristo, por assim dizer. É uma tentativa de agradar a Deus, de obter a salvação, a satisfação dos nossos pecados e o favor de Deus, obedecendo os mandamentos do próprio Deus. É uma vida espiritual sem a graça de Deus. Na sua essência, estar debaixo da lei é estar debaixo do pacto das obras, e não debaixo de um pacto de graça, no qual a salvação ela é concedida não por mérito próprio, não pelas obras da lei, mas pela obra de Cristo Jesus, suficiente na cruz do Calvário, que nos concede todas as coisas para a salvação. Por isso, não podemos estar debaixo da lei. E ao longo do capítulo 7, meus irmãos, ele desenvolve esse tema. Nós vimos na primeira parte do capítulo 7, dos versos 1 a 6, o apóstolo ele explicou de que modo nós podemos escapar da garra da lei que está sobre nós como um pacto, como uma lei, como algo inescapável. Ele disse, nós saímos de debaixo da lei, nos unindo a Cristo na sua morte e ressurreição. Ele fez isso pela analogia do casamento, os irmãos devem se lembrar. Nós morremos para a lei em Cristo Jesus e ressuscitamos livres da lei para pertencer a outro, isto é, Jesus Cristo. A partir do verso de número 7 até o final do capítulo, o apóstolo então passa a explicar com detalhes as razões pelas quais nós devemos sair de debaixo da lei. O problema não é a lei, ele diz. Devemos sair debaixo da lei, não porque a lei ela é imperfeita, ou porque há pecado na lei, ele questiona no verso 7, não, de modo nenhum, o problema não é a lei. Qual é o problema então? No verso 7 ao verso 12 nós vimos, ele aponta para o primeiro problema, quando ele diz que a lei, ela não pode nos santificar, nem nos justificar do pecado. O problema é o mau uso da lei, diz o apóstolo Paulo. Pois a lei não foi dada com o propósito de salvar o homem, mas a lei foi dada com o propósito de fazer-nos conhecer o pecado nas suas verdadeiras cores. O homem natural, sem a lei de Deus, sem a sua palavra, sem Moisés, por assim dizer, ele tem um certo conhecimento do pecado na sua consciência. Mas por causa da queda em Adão, por causa da sua incapacidade de discernir as coisas espirituais com propriedade, o Senhor trouxe a lei para que pela lei se revelasse o pecado como sobremaneira maligno, para que pudéssemos conhecer a profundeza do mal do pecado, a sua força, a sua realidade da nossa vida, como ela nos domina e nos aprisiona. A lei ela serve sem Cristo, não para santificar, mas de uma maneira muito estranha. A lei faz com que o pecado aumente. Pois sobrevindo a lei, a transgressão foi despertada dentro de mim, ele diz o apóstolo Paulo. E ele morreu. De modo que o primeiro problema com a lei é que os homens fazem o uso dela, como se por meio dela o homem pudesse obter a salvação. A salvação vem apenas em Cristo. E a lei traz o conhecimento do pecado.
Porém, meus irmãos, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo ainda continua explicando a relação da graça com a lei, agora não falando propriamente da relação da lei com o pecado, isto é, a lei traz o conhecimento do pecado, mas a relação do pecado comigo mesmo, com o homem. O apóstolo Paulo aqui, ele fala da lei e do eu. É uma visão experimental, poderemos assim dizer, do que significa estar debaixo da lei. Ele faz isso a partir do verso 13 até o final do capítulo, mostrando que o homem debaixo da lei está numa condição desesperada, totalmente impotente, totalmente necessitado de que algo venha para salvá-lo. Pois ele, debaixo da lei, vive uma vida miserável. Nós vimos que esse texto traz uma polêmica com respeito à condição espiritual deste homem, que fala aqui do eu, que ele relata a partir do verso 13 até o final do capítulo. Nós entendemos que é o próprio apóstolo Paulo falando do seu testemunho de fé, mas o seu testemunho de fé não de alguém que já alcançou a fé, não de alguém que já está em Cristo, mas de alguém que se encontra morto debaixo da lei, tomado de convicção de pecado, mas ainda sem encontrar descanso em Cristo. É um homem que se resume a sua condição aqui no que lemos no verso 9. Quando ele diz, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O homem de Romanos 7 é um homem que tem uma percepção da sua condição espiritual de morto, por assim dizer. Que já se apercebeu de que a lei que ele tanto usou para dar a ele vida, na verdade, trará para ele a morte. Que a lei que ele tanto estimou como um caminho de salvação, quando ele abraçar esta lei, será para ele um caminho de condenação, pois a lei aponta os seus pecados. Ele usou a lei para obter vida, mas a lei lhe trouxe a morte, justamente. E aqui está um homem na sua condição de desespero, em trevas, se apercebendo, sem saída. Que situação terrível, não é? Quando o homem deposita todas as suas fichas num caminho falido, num caminho que não leva a nada, que leva à morte. É assim que o apóstolo Paulo se percebe aqui. Como alguém que depositou toda a sua vida, toda a sua esperança, todas as suas fichas em confiar em si mesmo. Talvez alguém pergunte onde isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Existe grande especulação de que momento ele experimentou isso. Alguns entendem que o apóstolo Paulo se apercebeu assim durante o apedrejamento de Estevão. Quando ali ele percebeu, muito embora ele consentiu com a morte de Estevão, ele percebeu já que há algo de errado com ele, consentindo com o assassinato de um homem justo. Para meus irmãos, meu entendimento de que o apóstolo Paulo, ele percebeu que ele estava morto quando ele viu Jesus no caminho para Damasco. Meus irmãos, no caminho para Damasco, o apóstolo Paulo ele estava trilhando o caminho para perseguir a igreja, espumando a ódio, proferindo ameaças, determinado para fazer mal à igreja do Senhor. E de repente vem Cristo para ele e brilha com o fulgor do sol. E nós lemos no relato que ele literalmente ele cai do cavalo. Ele cai por terra. Naquele instante ele se torna cego. Ele não pode ver, ele ouve a voz, ele não sabe o que está acontecendo. E ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquele momento Paulo ficou cego. O relato bíblico que nós lemos durante a liturgia, Atos 9, nos diz que ele ficou 3 dias nessa cegueira, sem comer,
sem beber. O que Paulo experimentou nesses 3 dias? Meus irmãos, o nosso entendimento, o que ele experimentou nesses 3 dias é o que ele descreve aqui em Romanos 7, de 3 a 25. 3 dias de grande trevas para o apóstolo Paulo, literalmente, enquanto ele não enxergava nada, mas certamente espiritualmente. Sem lei, ele vivia sobrevindo à lei, ele morreu e Cristo veio ali no fulgor da sua santidade e ele se apercebeu impuro, ele morreu. 3 dias conhecendo mais a respeito de si mesmo. 3 dias percebendo que ele estava morto em delitos e pecados, sem esperança, sem salvação, que ele não é nada daquilo que ele achava que ele era. Foram os 3 dias onde o apóstolo de fato se viu debaixo da lei. E a condenação vindo sobre ele, sem salvação. Depois desses 3 dias, Ananias veio até ele, enviado da parte do Senhor, pregou o evangelho a ele, e de fato os olhos do apóstolo Paulo se abriram, caíram como que escamas dos seus olhos. Ele se levantou, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo naquele momento, mas até então, durante aqueles 3 dias, foram dias de angústia, de se aperceber como um miserável, tentando viver uma vida que não leva a nada, uma vida de justiça própria, uma vida de confiar no seu próprio mérito. E ele percebeu: eu jamais alcançarei uma santidade para alcançar a luz da santidade do Senhor, o qual brilhou para ele no fulgor da sua glória. E eu penso que aqui em Romanos 7, de 13 a 25, Paulo dá o seu testemunho daqueles 3 dias que ele viveu em trevas. Aqui nós temos, por assim dizer, o testemunho de uma vida miserável, vivendo debaixo da boa lei de Deus. Esse é o tema que queremos considerar nessa passagem. O testemunho de uma vida miserável, vivendo debaixo da boa lei de Deus. Esse testemunho é longo, iremos considerar em 2 partes, porém a primeira parte desse testemunho é claro para nós e por deveras instrutivo, e a primeira coisa que o apóstolo Paulo dá testemunho a respeito da sua vida miserável, debaixo da boa lei de Deus, é que a sua vida era miserável, não por causa da lei de Deus, pois a lei de Deus é boa. É isso que ele nos diz nos versos 13 e também no verso 14, não é? E ao longo também de toda a sessão, várias vezes ele diz isso. No verso 13 ele dá testemunho a respeito da bondade da lei, da santidade da lei, quando ele diz: acaso o bom, isto é, a lei de Deus, se me tornou em morte? Verso 13, acompanhe comigo. Ele diz: de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. E então ele diz para nós, no verso 14, que é o verso-chave de toda esta sessão, onde ele resume todo o seu testemunho, que ele irá desenvolver ao longo de toda a sessão. A primeira coisa que ele diz é: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo tem a testemunhar, que ele experimentou e que ele constatou ao longo da sua vida, e sobretudo naqueles 3 dias de trevas, ao ele meditar na sua condição. Ele diz: nós sabemos que a lei, ela é espiritual. A lei é espiritual. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos, do testemunho de Paulo, quando ele expressa aqui a sua estima pela lei de Deus, a sua consideração, a sua opinião favorável para com a lei de Deus, no qual ele exime a lei de qualquer culpa pela sua condição miserável e presente. É interessante considerar isso, sobretudo à luz da analogia que o apóstolo Paulo usou da separação da lei como uma espécie de divórcio, a analogia do casamento que se encerrou pela morte no início do capítulo.
Geralmente quando há uma separação, um divórcio, um desejo de separação, geralmente o que se há é troca de acusações, não é? A culpa é dele, eu quero me separar porque ele é um miserável. Porque aquele pessoa faz a minha vida ser miserável. Mas não é aqui, não entenda isso. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos sair de debaixo da lei e devemos morrer para a lei, para pertencer a Cristo, ele diz, não me entenda mal, não é por causa da lei. Pois a lei, ela é espiritual. Meus irmãos, quando ele diz que a lei é espiritual, ele está dizendo, eu sei que a lei procede de Deus. É uma lei divina. O seu caráter não é humano. Não está sujeita a falhas, a imprecisões ou a injustiças. É a lei de Deus. É a lei que procede do Espírito. Nós bem sabemos como a lei humana é falha, não é? A lei que os homens fazem é cheio de falhas e imprecisões. Basta olhar para o Congresso Nacional e ver o circo que é. Daqueles homens batendo cabeça, tentando criar leis e preparar leis que irão, por assim dizer, promover a justiça na sociedade. E nós vemos quantas leis são produzidas pelos homens, leis imperfeitas, leis falhas, cheias de lacuna, para não dizer leis que são verdadeiramente injustas. A lei deveria ser o que promove a justiça. Mas é triste quando vemos que os homens promovem leis injustas, leis que na prática irão promover o mal. Leis imorais. Assim acontece com as leis humanas. Muitas vezes são leis imorais. Mas o apóstolo Paulo diz, não é assim com a lei de Deus. O testemunho que eu dou é de que a lei é espiritual. Bem sabemos isso. Eu vivo debaixo do peso da lei. Eu estou sentenciado pela lei. Eu morri quando a lei veio sobre mim. Mas a culpa não é da lei. A lei é espiritual. Mas ainda ele adianta, ele fala de outros aspectos favoráveis à lei. No verso 16, ele diz, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. A lei de Deus, ela é espiritual, ela é boa, o que ela determina, o que ela ordena é santo. No verso 12 ele já tinha dito isso também, não é? A lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom, assim é a lei do Senhor. Ela é perfeita. O salmista mesmo fala sobre isso, não é? No Salmo 19. A lei do Senhor, ela é perfeita. Ela é mais pura do que ouro depurado. Ela é mais doce do que o mel. Ela é boa e por ela se deixa de mostrar o teu servo. De que modo, meus irmãos, que podemos pensar e aplicar da seguinte maneira, de que se queixa o homem? Será que nós podemos nos queixar debaixo do jugo da lei de Deus? Podemos dizer que Deus foi injusto para comigo? Podemos reclamar debaixo da condenação no tribunal de Deus? Quando olhamos os homens condenados pela lei de Deus, a verdade é que praticamente todos eles estribucham, reclamam, recorrem, até dizer chega. Mas o que o homem pode dizer debaixo da lei do Senhor? Mesmo um homem condenado, como era o caso do apóstolo Paulo aqui que ele se via, o que ele podia se queixar? O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, não é? Em Romanos 3, no capítulo 3, no verso 19. Romanos 3, no verso 19, ele diz o seguinte, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Meus irmãos, a lei do Senhor ela é tão perfeita que diante da lei o que o homem pode alegar
nada. Ele apenas mantém-se mudo, calado, sem argumentações, sem defesas. E não tem outra coisa a fazer senão reconhecer-se culpado. A lei é espiritual. Isso fica evidente pela estima que o apóstolo Paulo demonstra para com a lei nessa sessão. Mas voltando lá no capítulo 7, a lei é espiritual. Fica evidente, meus irmãos, a estima que o apóstolo Paulo tinha pela lei, não apenas pela opinião favorável que ele tinha para com a lei de Deus, mas também, veja, pelo desejo que ele tinha de viver de conformidade com a lei. Isso é expresso nessa passagem, não é? No verso 21 ele fala isso. Ele fala que ele quer fazer o bem. Ao querer fazer o bem, ele está dizendo: há em mim não apenas uma estima para com a lei de Deus, o qual eu considero que é espiritual, que é santa, que é boa, que é justa, mas há em mim um desejo, uma intenção de viver para com essa lei. Não é apenas um reconhecimento da perfeição da lei, frio, indiferente, sem interesse para com a lei, como se fosse indiferente para aquilo com que é bom, mas é um interesse sincero, de coração, de viver para a lei. Quantas vezes nós vemos coisas boas e nós achamos que é bom, mas nós não queremos para nós. Talvez você veja alguém que vive uma vida extremamente disciplinada em muitos aspectos. Talvez num estilo de vida com grande rigor, disciplina na alimentação, no uso do seu tempo. E você admire, nossa, que coisa maravilhosa é ter uma vida tão regrada, mas você diz, mas não é para mim. Não é o que eu quero para mim. Não é o que eu quero para minha vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Reconhecemos que coisas que são boas, mas dizemos não é para mim, mas não é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele dá testemunho de que a lei é espiritual, a lei é boa, mas ele quer para ele mesmo, ele quer fazer, ele quer agradar a lei e ele quer com sinceridade. Veja o verso 22. No verso 22 ele diz: no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Meus irmãos, essa é uma das passagens que é usada naquela polêmica. Está falando do homem crente ou não crente? Pois só o crente poderia dizer: eu tenho prazer na lei de Deus. Mas aquele que está na condição do apóstolo Paulo, como um fariseu, que desejava verdadeiramente encontrar o favor de Deus pela observância da lei, dizia justamente isso. Quando ele diz que no homem interior, no tocante ao homem interior, tem um prazer na lei de Deus, e o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o meu interesse e apreço e desejo para viver de conformidade com a lei não é da boca para fora, mas eu tenho um interesse sincero de obter a aceitação de Deus pelo que eu faço e pelo que eu sou. Um desejo de agradar a Deus. E, meus irmãos, essa era a atitude da maioria dos fariseus e dos judeus no tempo do Senhor Jesus. Nós temos a tendência de olhar para os fariseus e os judeus como se fossem pessoas excessivamente más, hipócritas até o talo, cheias de más intenções. Mas não é bem assim, não. É verdade que muitos fariseus assim o eram. É verdade que muitos fariseus apenas viviam aquela vida extremamente rigorosa porque desejavam ter a aceitação das pessoas, desejavam ser estimados na sociedade pelo seu caráter moral, mas nem todos, acredite, nem todos eram assim. Muitos eram sinceros naquilo que eles buscavam. Uma sinceridade equivocada. Profundamente equivocada, mas que era sincero. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no capítulo 10, não é? No Romanos, abre aí comigo, no capítulo 10, no verso 2, quando ele fala dos judeus, veja o testemunho que ele dá a respeito deles. Romanos 10, a partir do verso 2, ele diz o seguinte: porque lhes dou o testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus.
de fato com zelo, e o zelo aqui expressa sinceridade, expressa aquilo que é feito do interior. Eles queriam agradar a Deus, mas agradar a Deus não pela justiça que vem de Deus, isto é, por meio de Cristo, mas agradar a Deus com uma justiça própria, uma justiça que vem dos homens. Eles com sinceridade tinham prazer na lei de Deus. Aqui está um homem, meus irmãos, resumindo, que aprova a lei de Deus e que deseja viver de acordo com a lei do Senhor. O que diríamos a respeito deste homem? Talvez diríamos o seguinte: aqui está um homem verdadeiramente digno, um homem que se procura guiar a sua vida pelos padrões do Senhor, um homem que tem um padrão de moral divino, que deseja viver de conformidade com a lei do Senhor, e isso com sinceridade, e isto com zelo. E talvez concluíssemos: aqui está certamente um homem que agrada a Deus. Certo? Não. Aqui não está um homem que agrada a Deus. A despeito da sua estima e do seu apreço pela lei de Deus, a despeito da sua intenção, boa intenção e até mesmo sinceridade de viver de conformidade com a lei do Senhor, há algo profundamente, mais profundo, profundamente errado com este homem. Pois toda a sua estima com a lei de Deus não muda quem ele é. Esse homem dá testemunho no verso 14 a respeito da lei, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas ele também dá testemunho a respeito dele mesmo. E há duas coisas que ele diz a respeito dele mesmo, meus irmãos, e aqui iremos contemplar hoje a primeira. Veja o que ele diz no verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Aqui está uma admissão que ele faz. E que irá explicar toda a miséria em que ele vive, a despeito de viver para a lei, e de querer agradar a lei, e de estimar a lei. Veja o que ele diz no verso 15: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Eu não faço o que a lei determina, eu não faço aquilo que eu gosto, eu não faço aquilo que eu digo que eu tenho interesse, mas eu faço o que detesto. Eu digo que amo a lei, e eu não estou mentindo ao falar isso. Eu digo que aprovo a lei de Deus, as coisas excelentes da lei, mas eu não consigo cumprir. Isso não me faz uma pessoa digna. Isso não faz de mim alguém que agrada ao Senhor. Por quê? Por quê? Ele responde: eu sou carnal. Aqui está, meus irmãos, a primeira grande razão que o apóstolo Paulo apresenta em testemunho a respeito de si mesmo, que torna a sua vida miserável. Não é o fato dele não apreciar a lei, e nem desejar viver de conformidade com a lei. A culpa não é da lei. A culpa é dele mesmo. E a primeira coisa que ele apresenta é que nele há carnalidade. Eu sou carnal. Vivendo debaixo da lei, minha vida se torna miserável por causa disto, por causa de algo em mim. Eu sou carnal. O que significa ser carnal, meus irmãos? Aqui nós entramos também num ponto um pouco difícil. A palavra carnal pelo apóstolo Paulo é uma palavra que é usada nas suas cartas com grande variedade de significação. Ele usa a mesma palavra em contextos diferentes para significar coisas que são completamente diferentes. E quando ele faz tal afirmação, eu sou carnal, é preciso que paramos para entender o significado dessa palavra, as suas opções de significado e qual é a opção que aqui ele está usando. Estudiosos da palavra de Deus dizem que
A palavra carnal, pelo apóstolo Paulo, ela pode ser compreendida em pelo menos 6 sentidos diferentes. Desses 6, 4 podem ser agrupados em uma coisa só. É quando o apóstolo Paulo usa a palavra carne para se referir às coisas dessa vida sem nenhuma conotação moral ou espiritual. Muitas vezes ele fala da carne para se referir a esta terra, ou à descendência, ou ao próprio corpo, que em si mesmo não é mal, mas pode ser chamado de carne. Às vezes os membros do corpo são chamados de carne. Veja, por exemplo, como ele faz referência a Cristo em termos de carne, mas obviamente sem nenhuma conotação moral, logo no capítulo 1. No capítulo 1, do verso 3, falando de Cristo, ele diz o seguinte: com respeito a seu filho, isto é, falando de Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. A palavra carne aqui representa a descendência natural, que vem do ponto de vista físico, e assim, segundo a carne, isto é, da linhagem não espiritual, mas terrena, ele vem de Davi. Não é uma conotação moral. A mesma coisa ele fala de Abraão, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 1, que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Isto é, segundo a nossa descendência natural, carnal, do corpo, Abraão, ele é o nosso pai, pois ele está na nossa linhagem. Jesus faz essa diferença quando ele fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento, não é? Ele fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne, o que é nascido do corpo é corpo, e nada mais, e não há nada além disso. De modo que esse é um uso muito comum em Paulo e muitas vezes na palavra de Deus para significar apenas as coisas dessa vida sem nenhuma conotação moral. Gálatas 2:20, quando o apóstolo Paulo fala: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Esse viver enquanto vivo neste corpo aqui, nesta vida, eu vivo pela fé. É o uso da palavra carne. O segundo uso, meus irmãos, da palavra carne significa as paixões e tentações que acompanham a todos nós nessa vida e que muitas vezes nos levam a pecar. Assim é usada a palavra carne. A palavra carne aqui quer dizer a nossa condição de estarmos sujeitos a concupiscências, a desejos e paixões, e que por vezes são desmoderados, por vezes ultrapassam os limites estabelecidos por Deus, e assim nós podemos pecar, e tanto crentes quanto descrentes estão sujeitos à carne nesse sentido e podem pecar. É aquilo que a palavra de Deus chama muitas vezes de as paixões da carne. Sujeitos a todos nós. Todos nós podemos cobiçar coisas que são chamadas de carnais, são dessa vida, e que são desmedidas. E nesse sentido, meus irmãos, nós devemos rejeitar as paixões da carne. Romanos 13:14, por exemplo, o apóstolo diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. A carne tem desejos, e esses desejos por vezes são pecaminosos, e ele diz: não deve ser saciado. E o crente, o que é nascido de novo, ele está sujeito a essas paixões também, e portanto ele não pode dispor nada para a carne, não deve atender às paixões da carne. 1 Pedro 2:1, o apóstolo Pedro também usa a palavra nesse sentido. 1 Pedro 2:11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. De modo, meus irmãos, que a palavra carne usada nesse sentido tem uma conotação moral, como uma tentação, uma paixão, um desejo, que o crente não deve saciar e atender. Mas há um terceiro uso, meus irmãos, da palavra carne, que eu entendo que o apóstolo Paulo está usando aqui neste contexto de Romanos 7. Que é quando o apóstolo Paulo usa a palavra carne, não para descrever uma possibilidade, uma paixão, uma tentação que podemos atender ou não, mas quando ele usa a palavra carne para descrever uma condição humana. Quando ele fala que o homem é carnal, ele está falando de uma condição humana, isto é, a condição do homem
caído em pecado, a sua natureza é uma referência à sua natureza corrompida e imoral, herdada do nosso primeiro pai, Adão. É o velho homem. É o homem, não como ele foi criado para ser. O homem foi criado no seu estado de inocência, perfeito em todos os seus atributos, refletindo de acordo como o Senhor quis, a imagem e semelhança de Deus. Mas ao entrar o pecado do mundo, o homem se tornou carnal. A sua condição é outra. Agora, ele está não mais no seu estado de inocência, não mais a sua condição espiritual é favorável para com Deus, mas é uma condição desfigurada. A imagem de Deus nesse homem foi desfigurada, distorcida e corrompida. É uma condição para representar os homens que estão em Adão. E por esse sentido, meus irmãos, entendemos que tal afirmação não pode ser aplicada a um homem regenerado. Pois o homem regenerado, ele não é mais, neste sentido, um homem carnal. Ele é aquele que foi feito nova criatura. Ele é aquele que nasceu de novo, onde todas as coisas foram feitas novas. E quando olhamos o contexto, nós vimos algo sobre isso na semana passada e queremos repetir aqui. Nós vimos que o apóstolo Paulo diz que o crente, ele não é carnal. Veja o verso 5 do capítulo 7. Verso 5 ele diz, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. O homem que vive segundo a carne é um homem que sempre dá vazão às paixões da carne, que está na condição de carne. E o apóstolo Paulo diz, nós vivíamos segundo a carne. Essa era a nossa condição passada, não é mais. Estando em Cristo, nós não vivemos mais segundo a carne. E no capítulo 8 ele diz isso com ainda mais clareza. Veja no capítulo 8, a partir do verso 8. Quando ele diz o seguinte, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne. O crente não está mais nessa condição. O crente não pode mais dizer, eu sou carnal. Pois o que é carnal, ele não agrada a Deus, e ele nem pode agradar a Deus. E é essa confissão que o apóstolo Paulo faz aqui. O testemunho que ele dá de si mesmo, quando ele estava longe de Cristo, talvez, naqueles 3 dias, em trevas, se apercebendo, se conhecendo, pela luz de Deus que brilhou para ele. Ele percebeu que ele era carnal. Que sua natureza era corrompida. E quais são as implicações, meus irmãos, de ser carnal? O capítulo 8, meus irmãos, irá desenvolver esse tema da carnalidade versus a vida no Espírito em grande detalhe. Mas aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele já traz para nós algo do que significa ser carnal. Volte comigo a sua atenção para o texto. Essa afirmação que ele faz aqui no capítulo 14, sou carnal, no verso 14 digo, ele desenvolve ao longo dos versos 15 a 19. Como nós sabemos disso? No verso 15 a 19 nós temos uma unidade de pensamento. Como é que percebemos isso? Porque o 15 e o verso 19, eles tratam da mesma coisa. Fazem a mesma afirmação. Veja, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. No verso 19 ele diz a mesma coisa. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. O que nós temos aqui é o que talvez você já tenha ouvido falar, é um quiasmo, é uma estrutura de envelope. É quando um assunto é falado no início e encerrado no final. Ele encerra uma ideia. E quando nós temos essa estrutura, o ponto mais importante é o que se encontra no meio. Como que ele explica que aquilo que ele deseja, ele não faz? Como ele explica o seu próprio modo de agir que ele não compreende? É o que está no meio, no verso 18. Por quê? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Meus irmãos, ser carnal significa muitas coisas. Uma delas é o que ele diz aqui no verso 18. Que um homem carnal,
ele é impotente para o bem. O homem carnal, ele não tem nada nele que o capacite a buscar o bem espiritual. Ele está desprovido de qualquer ferramenta, de qualquer capacidade ou habilidade que o torne capaz de buscar o bem espiritual. É isso que ele diz no verso 18. Na minha carne não habita bem nenhum. Das muitas coisas, das muitas implicações negativas da carnalidade do homem natural, uma delas é essa. Ele não tem o que é necessário para obedecer à lei de Deus. Ainda que ele aprove a lei de Deus. Ainda que ele a estime. Ainda que ele deseje com sinceridade fazer a lei de Deus. Ele não tem o que é necessário. Assim foi em Adão. O que Adão perdeu, uma das coisas que Adão perdeu ao pecar, foi a capacidade para o bem. A capacidade de agradar ao Senhor, de viver para a sua glória, de viver para Ele, de fazer a sua vontade, de obedecê-lo. Ele perdeu isso. Se tornou carnal, desprovido de qualquer coisa espiritual. De modo, meus irmãos, que esperar ou pedir que um homem carnal obedeça à lei de Deus é a mesma coisa que pedir que um cego enxergue. O cego pode querer enxergar. Ele pode desejar enxergar. Mas ele não tem olhos para tal. É como pedir para um peixe voar. Ou como pedir para uma ave nadar. Não pode. Não tem capacidade. Não tem o que é necessário. Assim é o homem carnal. Ele perdeu a sua capacidade moral. E este é o resultado da sua carnalidade. Meus irmãos, precisamos entender que no homem natural não há nada que o incline para a retidão, para o bem. Um homem carnal, ele é incapaz de agradar ao Senhor. O Salmo 14 fala sobre isso, abra comigo. Salmo 14. O apóstolo ele diz o seguinte, o salmista, ele diz o seguinte: a partir do verso 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. E então o Senhor faz uma declaração universal a respeito de todos os homens. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. E não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Meus irmãos, quando o Senhor ele terminou a sua criação, a cada passo, a cada dia da criação, ele diz, ele contemplou a sua criação e diz, viu o Senhor que ele havia feito e eis que era bom. E quando ele fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ele diz, é muito bom. Pois aqui estão aqueles que refletem a minha imagem e semelhança, aqueles que irão viver para a minha glória, irão viver de conformidade com aquilo que eu determinei. Por isso o homem é chamado de a coroa da criação. Mas nós sabemos o que aconteceu. O homem não permaneceu no seu estado de inocência. Ele pecou. E ao pecar, o Senhor novamente aqui no Salmo 14, ele olha lá do céu, olha para os filhos dos homens, olha para a sua criação, e ele não diz mais, é muito bom. O que ele diz é, todos se tornaram inúteis. Todos se tornaram carnais. Ninguém faz o bem. Ninguém busca a Deus. Deu perda total. Inútil. Você já se enxergou assim? Fora de Cristo?
Inútil. Meus irmãos, o homem foi criado para viver para a glória de Deus. E capacitado para isso. Mas ele perdeu a estabilidade de viver para a glória de Deus. Não tem mais aquilo que é necessário. Perdeu toda a sua capacidade para o bem. O apóstolo Paulo, ele confessa que por isso a minha vida é miserável. Não por causa da lei do Senhor, mas por quem eu me reconheço como eu sou. Na minha carne não há bem algum. O que é que falta no homem? O que é que o homem não tem que o torna carnal e impotente para com a lei de Deus? Ainda que ele deseje, ele não consegue, incapaz. O que falta é o Espírito Santo, não é? Que até então o apóstolo Paulo não tinha. É o Espírito Santo que foi dado a ele 3 dias depois de uma cegueira miserável de trevas, por meio da pregação do evangelho de Ananias, que encheu do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é o bem no homem, que o torna capaz de viver para o Senhor. É o Espírito Santo em nós que nos faz viver para a glória do Senhor, que é, como Cristo diz, rios que fluem de nós para jorrar para a vida eterna. E aqueles que são crentes no Senhor Jesus, quando eles olham para si, eles veem algo que Deus colocou. O Espírito Santo de Deus, pelo qual nós somos selados para o dia da redenção. E é isso que torna a nossa vida gloriosa nesta terra. Mas aqueles que não têm o Espírito vivem vidas miseráveis, por mais religiosos que sejam, por mais intenção que tenham de viver para agradar a Deus, não conseguem se viverem fora do Espírito. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele escreve para os crentes aqui, até, em Gálatas 5, quando ele fala, Gálatas 5, verso 16, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Pois o Espírito é o que nos capacita a não atender às concupiscências da carne. E aquele que tem o Espírito, ele não é carnal, ele é espiritual. E com o Espírito vem toda uma armadura do Senhor, que nos capacita para o bem. Efésios fala sobre isso no capítulo 6. Veja. Efésios 6, a partir do verso 10. Ele fala de onde vem a força do homem, a capacidade do homem para o bem espiritual. Vem do Senhor. Verso 10, Efésios 6. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Aqui está o homem capacitado para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes. Ele detalha aqui para nós, não é? Cingindo-nos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
A vida no Espírito é uma vida gloriosa. O apóstolo Paulo irá detalhar isso ao longo do capítulo 8 inteiro. Mas a vida na carne é uma vida miserável. É como o homem ter que enfrentar um exército sem arma alguma, sem armadura alguma, raquítico, incapaz, impotente. Talvez essa seja a razão pela qual você não se desvencilha dos seus pecados. Porque você não tem o Espírito de Deus. E ainda é carnal. E que por mais que queira, deseja, só tem buscado segundo a sua própria força. Só tem buscado força em si mesmo. Na sua moralidade vazia, impotente, incapaz. Mas as boas novas para nós é que Cristo está muito disposto a conceder o seu Espírito. É isso que ele nos diz, não é? Quando ele fala aquela história a respeito da oração. Ele diz, ora, qual é o pai cujo filho lhe pede pão e o pai vai lhe dar uma pedra? Ou o filho lhe pede peixe e em lugar de peixe lhe dar uma cobra? Ou lhe pede um ovo e em lugar de ovo lhe dá um escorpião? E ele acrescenta, ora, se sois maus, se sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Peça o Espírito. Ore a Deus. Confesse que tem vivido em trevas e que é carnal. E que por isso você tem vivido uma vida miserável. A culpa não é de Deus, a culpa não é da sua lei, não é da religião, a culpa é sua. E peça ao Senhor o seu Espírito. É interessante olhar o relato da conversão de Paulo, que ele passou 3 dias em cegueira, trevas, sem comer e beber coisa alguma. Talvez chorando muito. Que já especulamos, é claro. Meditando nas suas trevas espirituais, o qual ele estava vivendo o tempo todo sem jamais se aperceber. E então o Senhor chama Ananias e fala, Ananias, vai até lá e fala com aquele homem Saulo. E aí Ananias diz, mas eu não vou até ele é um perseguidor da igreja, como Senhor, eu vou até ele, esse homem é mau. O Senhor fala para ele, não, vai até ele é para mim instrumento escolhido, para levar meu nome aos gentios. Vai, porque ele está orando. Paulo estava orando. Pelo que Paulo estava orando? Aqui nós já nos adiantamos na exposição, qual veremos semana que vem. Mas eu penso que a oração de Paulo é essa aqui que nós temos no verso 24. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou talvez a oração do pecador, em contraste quando o fariseu, ser propício a mim, pecador. Talvez essa fosse a oração que o Senhor atendeu. Ananias vai, prega o evangelho a ele, e ele fica cheio do Espírito. Em conclusão, meus irmãos, eu lhe pergunto, pelo testemunho do apóstolo Paulo, você não percebe que uma vida fora do Senhor, vivida longe do Senhor, sem viver na dependência do Senhor, em oração, é uma vida miserável? Por mais que seja louvada pelos homens, talvez você tenha uma vida moral, que os homens olhem para você e aplaudam e digam, nossa, como você é uma pessoa boa, como você é maravilhoso, como você tem vivido de conformidade com a lei. No seu coração, você sabe que não. Pois quando brilha a santidade do Senhor para você, toda a sua concupiscência, ela desperta e brota e você morre. E por que tem vivido de forma tão miserável? Porque é carnal. Ore a Deus. Clame por Cristo.
pelo seu Espírito, para que Ele lhe faça nova criatura. Não um homem carnal, mas um homem espiritual, selado com o seu Santo Espírito para o dia da redenção, orando em todo o tempo, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, capacitado com a armadura de Deus. O apóstolo Paulo ainda irá falar, isso não é toda o resumo da sua condição de miséria. Pois além de ser carnal, ele diz, eu sou vendido também à escravidão do pecado. Esse segundo ponto iremos considerar, segundo aspecto do seu testemunho na próxima semana. Mas o que ouvimos já é suficiente para nos fazer correr para Cristo. O ponto do apóstolo Paulo é: não há salvação fora de Cristo. Nem na mais perfeita e bem intencionada moralidade humana não há salvação, nem libertação de pecados fora de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.